Já não é de hoje que falar do início de carreira é um assunto delicado, seja para quem busca a primeira oportunidade ou para quem acabou de se formar. Por isso, o Alesp Conecta de hoje recebe o professor em marketing Eber Feltrin. O professor Eber é da Fundação Getúlio Vargas e vai nos falar um pouco sobre os obstáculos e caminhos que podem aparecer no início da vida profissional. Professor Eber, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, pessoal, Melissa, muitíssimo obrigado pelo convite aí do bate-papo, da conversa. A gente espera realmente contribuir aí com vocês nessa questão, né? A gente que está no mercado e está dentro da carreira acadêmica, né, na conveniada FGV do Centro Hermes e dentro da CIS Consultoria. Então, eu acredito que a gente pode contribuir aí com o pessoal que está nos ouvindo sobre essa questão de início de carreira. Professor, para começar, o jovem se queixa que não é fácil iniciar a vida profissional, uma vez que eles ainda não têm experiência para colocar no currículo. Na pandemia, essa situação é mais delicada, a questão ainda ganha mais obstáculos. Como dar os primeiros passos nessa vida profissional? Bom, todo o cenário de pandemia que a gente está vivendo, naturalmente nos obrigou a uma série de adaptações, coisas que outrora talvez nós estávamos mais numa zona de conforto, e essa retração do mercado por conta da pandemia nos obrigou a mudar alguns conceitos. Muito embora as dificuldades para ingressar no mercado, elas são essencialmente as mesmas antes ou pós-pandemia, com essa ressalva que eu fiz no começo da resposta. Primeiro de tudo, as pessoas, o ingressante no mercado precisa conhecer todas as oportunidades que o mercado do segmento dele oferece, ou carreira acadêmica, ou carreira solo, ou indústria, empresa, dono do próprio negócio, empreendedorismo, enfim, diante desse portfólio todo que ele precisa conhecer, aí é possível optar por aquilo que de repente ele almeja. É necessário lembrar que cada um dos segmentos que eu falei há alguns segundos atrás tem as suas particularidades. E aí, naturalmente, o iniciante ao mercado, ele precisa conhecer a particularidade de cada segmento. Trabalhar numa indústria, ser dono de uma empresa, trabalhar na carreira acadêmica, seguir um serviço público, são situações totalmente diferentes e que o profissional ele precisa conhecer as particularidades, né? É importante se preocupar com essas exigências de cada um desses mercados para que a gente se prepare exclusivamente para esses mercados, mas não só. Precisa apresentar algum diferencial competitivo de mercado. E hoje, a graduação, pós-graduação, língua estrangeira, eu já não considero mais muito diferencial competitivo. A gente precisa oferecer algo mais além disso que eu chamo de básico. Professor, mas no caso do jovem que está começando, é a primeira oportunidade dele. Dá para seguir essa regra também, que e, por exemplo, ele vai entregar o currículo dele numa loja para ser vendedor. Ele faz uma pesquisa ali sobre aquela loja, sobre aquela empresa que ele quer representar. Essa regra também funciona nesse caso? Quanto mais específico ele for no currículo dele para o segmento que ele está pleiteando, mais chances ele tem de vencer a barreira do headhunter, de ver o currículo e de chamá-lo para uma conversa. Quanto menos personalizado a empresa que ele está pleiteando ele for, mais distante ele fica dessa possibilidade de ter uma entrevista ou de ter uma conversa com o headhunter. Então, assim, existe uma regra para isso? Não, Melissa, não existe uma regra para isso. Mas existem algumas particularidades que eu recomendo o jovem conhecer
antes dele pleitear uma vaga em determinada empresa. Professor, existem algumas empresas que elas são conveniadas com o serviço, com o governo, né? E que elas qualificam o jovem, né? Elas orientam, assim, desde a forma de se vestir, como se comportar numa empresa, numa entrevista. Esse é o melhor caminho para conseguir a primeira oportunidade? Esse é um bom caminho de conseguir uma oportunidade. Aliado a isso, eu incluiria aí um bom networking. Esse networking pode te ajudar a azeitar esse canal de aproximação da empresa com você, jovem, que busca o mercado de trabalho. E, claro, uma boa oratória, uma boa apresentação, um bom marketing pessoal contribui demais para isso aí. Quando a gente fala isso, às vezes as pessoas falam, é falar difícil, é ter uma linguagem complicada. Não, é falar bem, é se comunicar bem. E quando eu me refiro a marketing pessoal, às vezes as pessoas acham que é ter um currículo cheio de florzinha, de ser belíssimo, de ter olhos, cores assim ou assado. Quando eu digo marketing pessoal, de repente o be on time é um bom marketing pessoal. Não chegue atrasado, não é? Tenha uma postura coerente com a empresa ou com a vaga que você está pleiteando. Isso aí, somado, facilita a possibilidade de pleitear esse primeiro emprego. Esse network poderia ser iniciado, por exemplo, com a sua rede de relacionamentos próxima, buscando informações ali, até indicações dessa rede de relacionamento próxima? Eu poderia dizer para você, Melissa, duas formas boas, eficazes de rede de relacionamento. Uma delas é a rede de relacionamento pessoal. Aí sim entra o que você falou, que é a questão dos relacionamentos pessoais, que é a questão do networking digital, que é a questão daquelas pessoas mais próximas do seu negócio, da sua formação, professores, amigos de turma, outros parceiros de trabalho. Mas também a rede de relacionamento profissional é uma rede muito importante, né? E isso sem se esquecer do digital, né? Hoje a gente precisa filtrar aquelas pessoas que estão nas nossas redes digitais, porque essas redes podem contribuir para o nosso avanço na carreira ou para a retração na nossa carreira. Então, quando a gente fala rede, vamos pensar na rede física, mas também na rede digital. E, claro, começando de pessoas próximas. Às vezes as pessoas falam, nossa, Heber, mas é impossível eu ter contato com um determinado professor. Entra na rede digital dele, já é uma forma de você manter algum contato. Lê um livro, um artigo daquele professor que você quer manter contato, comenta sobre aquilo lá, reposta alguma coisa dele. Isso cria aí um hub de conexão, cria uma aproximação que permite com que as pessoas vão ampliando essas redes e, portanto, nos facilitando a entrada no mercado. Professor, ainda nessa questão dos jovens, um jovem muito tímido, ele pode ter uma dificuldade maior, ele pode ter um obstáculo um pouco mais denso, digamos assim, para transpor? Olha, a Gardner nos mostra que a gente tem aí 7 tipos de inteligência. Hoje, alguns estudiosos dizem que nós temos 9 tipos de inteligência, mas uma das inteligências é exatamente a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é aquela facilidade que as pessoas têm de conviverem umas com as outras. A não inteligência interpessoal pode criar algumas barreiras para o nosso ingresso no mercado de trabalho ou para a manutenção do ingresso de trabalho. É muito comum as pessoas serem contratadas nas empresas pelas competências dela e elas serem desligadas das empresas por causa da falta de inteligência interpessoal e não pela incompetência. Né? Então, isso aí é importante as pessoas treinarem, o jovem treinar essa questão de relacionamento. Mas, Heber, tem alguma forma um pouco mais prática para isso? Essa introspecção,
esse negócio de ser um pouco mais introvertido, um pouco menos comunicativo, um curso de oratória pode te ajudar. E por incrível que pareça, eu vou comentar, alguns podem estranhar, mas um curso de teatro, um teatro popular, pode ajudar muito a ter essa desenvoltura, a ter algumas improvisações, a fazer bastante a comunicação. Isso pode te ajudar. Olha, eu vou falar que eu fiz curso de teatro quando adolescente, foi excelente, né? Eu realmente tinha dificuldade de falar com as pessoas e hoje falo pelos cotovelos. Deu certo. Melissa, eu sou um cara, por incrível que pareça, muito tímido, mas as pessoas dizem, você deve estar brincando, você não tem nada de tímido, você é comunicativo, conversa bem e fala. Olha, eu fiz também 2 cursos de teatro, e o que me ajudou a ser um personagem de uma forma num lugar, de outra forma em outra, de outra em outro, foi exatamente o curso de teatro. Então, funciona muito bem, dá certo, recomendo que faça. Com certeza. Professor, uma das questões que a gente tem levantado aí nos últimos tempos por conta da pandemia é a dificuldade que todo mundo está tendo. Inclusive, por exemplo, da pessoa que vai iniciar a sua vida profissional. Terminou a universidade e vai iniciar a sua vida profissional. É momento de buscar esse início agora, dá para dar uma esperada? Como é que é essa questão desse início do recém-formado? O recém-formado ele vai ter que trabalhar 1 hora. Se ele já não trabalha, ele vai ter que trabalhar. Então, quanto mais cedo ele buscar esse mercado, lá na frente, aos 40, aos 50 anos, ou aos 60 anos, essa diferença de começar vai ser significativa. Agora, se o sujeito se formou numa determinada universidade, num curso que ele, de repente, pensa em ser um empreendedor, ser dono do próprio negócio, né? Ele abrir uma loja, ele abrir uma oficina, ele abrir um consultório, uma clínica, aí eu falaria para ele, pare e faça um bom planejamento financeiro. Protege o caixa, cuidado para não investir naquilo que tem a injetar o seu dinheiro em algo duvidoso do ponto de vista payback, do ponto de vista retorno desse dinheiro. Não é? Então eu falaria, se você vai empreender, tenha bons assistentes te assessorando na área financeira, na área mercadológica, na área de marketing, e aí vá, desde que você faça uma projeção. Se você não depende desse empreendimento inicial, antes mesmo de terminar a faculdade, já começa a sondar o mercado e já começa a pleitear as suas oportunidades de trabalho. Aquela situação que antes a gente se formava para depois ir trabalhar, para depois escolher um emprego, hoje, Melissa, ela já não funciona mais. A gente tem que meio que fazer as coisas ao mesmo tempo. Claro que bem planejado, mas não dá para fazer. Primeiro eu me formo, depois eu faço a pós-graduação, depois eu faço um trabalho, depois eu escrevo um livro, depois eu vou pleitear um trabalho no mercado. Professor, por outro lado, a gente tem um boom, entre aspas, vamos dizer assim, da área da saúde, né? Por uma questão óbvia, a área da saúde está sendo muito requisitada. Aí, o profissional dessa área, ele dá para arriscar um pouquinho mais? Dá para ele ir por exemplo, fazer um consultório, tentar se estabelecer num consultório nesse momento que ele acabou de se formar? Se a gente voltar um pouquinho no começo do nosso bate-papo, eu falei que o indivíduo que ele se forma, ele tem que conhecer quais as oportunidades que o mercado oferece. Partindo dessa premissa, ele chega à seguinte conclusão: não, eu sou da área da saúde, não sei, um fisioterapeuta, um médico, um dentista, enfim, né? E o cara fala, não, eu vou montar um consultório, eu vou montar uma clínica. Esse segmento, Melissa,
montar um consultório, ele não pode ser só médico, ele não pode ser só dentista, ele precisa ser também um empresário. E aí a pegada muda um pouco. Aí ele tem que entender de finanças, ele tem que entender do mercado, de pessoas, de gerenciamento, de software, porque ele não vai ser um médico com consultório. Ele vai ser um empresário que vende medicina, ou odontologia, ou fisioterapia, ou psicologia, enfim. Ele vai ser um empresário que vende aquilo que ele aprendeu na faculdade. E ser um empresário implica em entender de administração de empresas. Partindo das duas premissas, ou seja, ele quer realmente ser um empreendedor e ele está antenado com esse mercado, vai em frente. A saúde é um mercado extremamente requisitado, tem uma demanda reprimida em alguns setores muito alta e, portanto, muitas oportunidades de mercado. É bastante rentável, é bastante lucrativo e dá bem para a pessoa ter um padrão de vida aceitável. Porém, precisa pensar, se for para essa área, numa reserva de emergência, tanto para a clínica quanto para a pessoa física, porque é a reserva de emergência que pode te ajudar num cenário como esse que nós estamos vivendo, de isolamento social, de retração de mercado, de baixa demanda espontânea dos pacientes. Professor, o senhor falou que ele vai ter que gerenciar, vai ter que fazer o trabalho dele, mas aprender um pouco a gerenciar ali o negócio, seja o consultório, o que for. É válido, pelo menos, ter um conselheiro, seja profissional ou de marketing, ou alguém que direcione ali no momento, porque obviamente que nesse início as dificuldades vão existir. É válido ter essa pessoa de direcionamento para, por exemplo, até de repente uma pessoa, sei lá, para atender o telefone ali, já ajuda a não sobrecarregar o profissional. É válido? Sensacional a tua pergunta, é válido e, se você me permite, Melissa, eu diria que além de válido, é necessário, é essencial. O indivíduo que sai da faculdade, ele vai montar um consultório, ele precisa pensar em 3 gurus, eu chamo de 3 gurus. Um dos gurus é exatamente esse que você falou. É alguém especializado em mercado, é alguém que entende do business, do negócio. Muito embora pode não entender da odontologia, mas precisa entender do mercado, da área financeira, da área contábil, da área de marketing, precisa ter isso. Esse é um guru. O outro guru, que o jovem que saiu da faculdade de saúde ele precisa pensar, é um guru que esteja relacionado às pessoas que ele gosta, onde ele vai ter uma posição, uma resposta a partir daquelas pessoas que estão próximas dele de maneira afetiva. E um outro guru, ele deveria questionar, se aconselhar, usando a sua palavra, né, com alguém totalmente fora do negócio dele. A intersecção desses 3 gurus, seguindo um plano estratégico de negócio com projeções de lucro para aquele mercado que ele vai montar o consultório, aí sim as chances do negócio dar certo aumentam significativamente, não é? Ou pelo menos ele não vai entrar no mercado de forma errada. Professor, antes da pandemia, a escolha do consultório, por exemplo, do endereço do consultório, era essencial. Então, quanto mais centralizado, fácil acesso para as pessoas, melhor. Hoje, a gente cada vez mais está adepto à telemedicina, e é um meio que me parece que vai se fortalecer cada vez mais. É válido você investir no endereço tão requintado aí para começar o seu negócio, ou dá para, nesse momento, neste caso, pensar em uma coisa mais modesta para ir crescendo? Isso varia muito o público que você quer atingir. Existem, dentro da gestão de empresas para a área da saúde, existem lá 8 variáveis. Uma delas é exatamente o ponto, a praça, a localização do negócio.
né? Claro que o preço, a propaganda, pessoas, os processos de entrega de serviço, a qualidade do serviço, tudo isso está relacionado ao êxito ou não do negócio, né? A teleconsulta, hoje, o tratamento, a condução do tratamento via digital, por tecnologia, ele veio, eu acredito que veio para ficar, muito embora alguns conselhos de classe dizem que é só no período da pandemia. Eu acredito que isso não tem mais retorno. Então, o ponto começou a ser algo importante, mas não único. Por quê? Porque hoje a gente tem a possibilidade de teleconsulta. Então, de repente, tão importante quanto o ponto, Melissa, tem que ter uma boa internet, uma internet turbo, um notebook que funcione muito bem, uma CAM que tem uma resolução de imagem legal, plataformas digitais para evoluir o prontuário do paciente, evoluir as condições da doença do paciente de uma forma mais rápida, segura e validada pelos órgãos de classe. Então, isso passa a ser mais importante. Eu não recomendaria a pessoa começar num ponto caríssimo, de repente inatingível pelo público dela, e vai ver que investiu dinheiro numa única variável, eu falei que existem 8, e de repente deixou as outras 7 numa condição que não faz com que só o ponto faça o teu negócio decolar. Professora, eu vou falar para o senhor que desde o ano passado a nossa Comissão de Saúde lá na Assembleia Legislativa, né, aqui na Assembleia Legislativa, já debate a telemedicina como uma possibilidade para que as pessoas tenham acesso, né? No momento em que a gente vive numa situação de muito trânsito, de muita dificuldade de locomoção aí nas cidades, é uma saída, e já haviam começado o debate pelos deputados estaduais aqui na Assembleia. Professor, eu queria falar com o senhor sobre a questão das redes sociais. No caso dos médicos, é válido ele investir nessa questão das redes sociais para fazer um nome aí quando ele está começando na vida profissional? O médico ou o dentista? Isso, o profissional de saúde, né, Melissa? Sim, é essencial ele ter evidência digital, né? Essa questão que vocês estão discutindo aí na Assembleia a respeito da telemedicina, da teleconsulta, né, que está embarcado nessa pergunta de é importante ou não o marketing digital. Veja, isso aí hoje, esse novo normal, vamos dizer assim, veio de uma forma com que os pacientes, dificilmente vão regressar ao que era antes, né? O que era antes não vai voltar mais. Então, veja, o paciente ele não vai mais a um médico para trocar, de repente, a dosagem do medicamento dele, para mostrar o resultado de um exame, né? Então, nesse aspecto, a telemedicina, as teleconsultas, né, elas vieram para ficar, e embarcado nisso, o marketing digital é necessário, claro que com ética, com critério, né, direcionado para o público, mas investir de forma muito correta. Quer dizer, tem muita gente, de repente, impulsionando lá Instagram, Facebook, com altas quantias mensais para poder captar cliente. E, às vezes, um canal interessante para fazer isso seria o Google AdWords. Então, até nisso, precisa ter uma estratégia de marketing, precisa ter uma estratégia de comunicação, se o profissional da saúde quiser absorver o máximo possível que essas ferramentas podem dar de resultado. Me parece que não é o volume de dinheiro, é a qualidade do investimento, né? A história toda. Professor, o que pode dificultar o crescimento profissional de alguém muito talentoso? Sem medo de errar, é a deficiência no relacionamento dele com os clientes, com os parceiros e com os fornecedores, né? Estatisticamente, Harvard fez uma pesquisa que apontou onde 85% do sucesso de um profissional da saúde está linkado à capacidade dele de se relacionar, e 15%
está linkado à competência técnica dele. Eu não estou dizendo que competência técnica não é necessário. Estou dizendo que a competência técnica hoje é condição sine qua non para dar certo no mercado, mas a competência técnica por si só não traz resultado, não traz sucesso no mercado. E sim, a capacidade de se relacionar. É a empatia, é a simpatia, é a resiliência, é o be on time, né? Parece, não, eu posso me atrasar, não pode, né? É aquela questão de ter um endomarketing, tratar os colaboradores como você quer que trate o seu paciente. Isso aí é mais valorizado pelo mercado consumidor de saúde do que somente a qualificação técnica do profissional. Professor, quando o caminho para o sucesso não é linear, como fazer para não desistir dessa empreitada? Nossa, Melissa, eu penso que quase nunca o caminho é linear, né? Ele tem sim percalços. O que eu digo é que este caminho que te leva de um ponto A a um ponto B, apesar de não ser linear na grande maioria das vezes ou em quase todas as vezes, ele precisa ser um caminho com tendência de alta. Ou seja, que mesmo que haja retração, que mesmo que haja percalços, mesmo que haja obstáculos, que esses obstáculos não invertam a direção do crescimento, não é? Então aí, partindo daí, o que é importante, o que é dificílimo da pessoa entender e que é fundamental? Sempre é necessário um plano B. O plano B pode nos ajudar nesses obstáculos e nesses percalços quando esse caminho não é linear, né? Então, como dizia Einstein, como que eu quero um resultado diferente fazendo a mesma coisa? Eu preciso ter um plano B para mudar a forma de fazer em busca daquele objetivo que eu estou almejando, né? E além de ter um plano B, né, eu preciso seguir um planejamento e ter nítido qual que é o ponto A e qual que é o ponto B que eu quero chegar, né? Como diz aí o Jack Welch, mude ou morra, não tem jeito, eu tenho que realmente reposicionar o meu negócio. Professor, a gente está chegando quase ao final do nosso papo aqui, que passou tão rapidinho. Eu queria só para encerrar que o senhor falasse o seguinte, se ter regras é importante, seja de horário, de precificação do que tem condição de entregar ou não, ou seja, a transparência com o seu cliente é importante para dar certo o negócio? Super importante, a zona de conforto. Então, eu vou te responder de duas formas, né? A zona de conforto, ela te impede de crescer. Então, naquela pergunta anterior que você me fez, né? Um caminho não linear, que tem lá seus percalços, eu sair, a zona de desconforto, ela é importante para a gente crescer. Né? Veja, é necessário ter regras, é essencial ter disciplina, é fundamental ter disciplina. E eu preciso persistir. Persistir é diferente de insistir. Insistir é o cara que quer chegar ao ponto B e ele bate na mesma tecla o tempo todo e ele não vai chegar ao ponto B. Insistir é isso aí. Persistir é eu querer chegar ao ponto B, mas eu tentar por um caminho, não consigo, vou por outro caminho. E o que te faz chegar lá com mais velocidade? Pelo menos foi o que a gente aprendeu ao longo desses 20 e tantos anos de CIS consultoria. O que te faz chegar lá é a lealdade com o cliente, é a transparência com o cliente. É isso que te dá a condição de gerar credibilidade, que é o tal do brand equity, que é o valor da sua marca. A hora que o teu cliente enxerga
que a sua marca vale aquilo que você cobra, aí não tem para ninguém. O mercado realmente é promissor para o profissional ou para a empresa, sim. É necessário ter disciplina e é necessário ter perseverança, que é diferente de insistir. Professor, eu queria agradecer muito a sua aula, né? E o bate-papo que a gente teve aqui, porque eu acho que é tão importante dar esse direcionamento para quem está no início da vida profissional e que não só tem essa dificuldade de enxergar os caminhos, mas como estamos em meio a um momento que os caminhos parecem tão tortuosos, tão difíceis, que ter uma palavra de conforto e, de repente, uma luz no fim do túnel pode fazer toda a diferença. Muito obrigada, professor. Melissa, eu que te agradeço aí, o pessoal da Assembleia, eu que agradeço. E realmente, finalizando aqui, olha, não tem milagre, mas apesar do caminho ser tortuoso, como você falou, a gente tem que passar por ele. É o preço que a gente paga para depois olhar para trás e dizer assim, foi bom, valeu a pena, cheguei até aqui. Eu que agradeço super pela sua gentileza. Esse foi mais um Alesp Conecta. Nós falamos do início da vida profissional. Você pode acompanhar esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.